Tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e estamos aqui para a nossa aula de filosofia aos alunos do segundo ano. Já estamos no terceiro bimestre, na quarta aula. Nós estudamos na primeira aula sobre autonomia e heteronomia, depois nós estudamos sobre senso moral e consciência moral, depois estudamos sobre a questão do bem e do mal. E hoje nós vamos falar sobre a questão da formação do caráter moral. Ninguém nasce moral. Quando eu digo para você que ninguém nasce moral, eu estou querendo dizer que uma criança, como nós já estudamos em sala de aula, e nós teremos essa aula em modo presencial, uma criança, ela não é capaz de definir o que é certo e errado em uma idade bem novinha. Essa criança, ela não vai ter diferenciação do que é certo e do que é errado em muitas circunstâncias. Por isso ela é definida como sendo amoral. Mas nós vamos analisar nesse contexto dessa aula de hoje o sentido da autonomia e da heteronomia na formação do caráter dessa criança. Que muitas vezes a deficiência dessa formação ela se manifesta na vida adulta, em que o que seria pertinente a uma criança ainda está no comportamento dos adultos. E dentro desse princípio básico nós vamos falar de heteronomia e autonomia. Veja bem, a autonomia é fazer o que é certo porque se tem consciência do que é certo. A heteronomia, que é uma atitude típica da criança, em que se faz o que é certo por medo da punição ou simplesmente para receber um elogio de alguém, uma premiação, alguma coisa. Então é típico observar o quanto é grande o número de adultos que ainda tem essas práticas. Ele só faz o que é certo porque o guarda está olhando, porque tem alguém que pode julgá-lo, alguém que pode depreciá-lo neste comportamento. Isso é uma atitude infantil, imatura, e ela é muito comum. Mas vamos observar esse conteúdo a partir de uma história que eu quero começar contando para você. Um barco, veio a tragédia, a náufrago, e conseguiram se salvar 3 pessoas em um bote. Nesse bote salva-vida estavam 3 pessoas. O capitão, que era o capitão do navio, que sabia como sair dali. Lembrando que havia um bote, estavam 3 pessoas, tinha remo, certo? E não estavam vendo nenhuma terra ali à vista, condição de sobrevivência mínima. Então vamos lá, primeira pessoa, o capitão. Segundo, um jovem forte e vigoroso em bom estado de saúde. Terceiro, um idoso com o ombro quebrado, o qual não tinha nem condições de remar. Detalhe, a estrutura do bote e o que tinha ali, havia condições e chance de sobreviver apenas 2 pessoas. Caso permanecesse com 3 pessoas, poderiam até sobreviver, mas as chances seriam praticamente certas de que se ficasse os 3 não sobreviveriam nenhum. Se fosse você nessa condição, o que você faria? Você jogaria o velho para fora? E se você fosse o velho? Você faria um sorteio? O que você faria? Pois bem, está lá no seu material sobre esta indagação, esse teste, lá na penúltima página da apostila. Dá uma lida para ver o que você faria. Por quê? Na verdade, esse problema, ele foi um teste para definir qual a sua maturidade moral. Eu não vou lhe dar a resposta, porque senão eu poderei lhe influenciar. E você poderá, de repente, alterar a resposta, não percebendo nitidamente qual a sua maturidade moral. Mas dá uma olhada lá para ver como é que está o nível da sua maturidade moral. Certo? Vamos seguindo aqui ao conteúdo. O grande impasse entre heteronomia e autonomia ocorre na adolescência. Período de contradições, onde estamos abandonando as características de criança e estamos adentrando ao mundo da responsabilidade na vida adulta. A grande base de construção desse pensamento e da análise da formação do caráter moral podemos observar por meio do psicólogo Piaget. Jean Piaget, psicólogo suíço, também filósofo, certo? Elaborou uma teoria muito conhecida, que é a teoria construtivista, para observar o desenvolvimento, a chamada psicologia genética, certo? Do desenvolvimento e a formação da criança
que também, para nós, nesse momento, vamos observar como formação do caráter. Veja bem, primeiro momento, nós vamos falar do estágio sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, onde o bebê conhece o mundo e, sobretudo, o seu sensório-motor, o seu corpo, tá certo? Eu não vou aprofundar nessas fases aqui, mas você pode acompanhar no seu material, ou se você está acompanhando no canal, você pode acompanhar no apostilado lá no Sovaco da Cobra, no link aí embaixo. Tá. Inclusive, o filósofo e psicólogo Lacan volta nesse conceito de Jean Piaget para poder analisar esse desenvolvimento sensório-motor. É muito comum, por exemplo, nessa fase, você ver o bebê olhando para sua mão. A criança está lá, impressionada com a sua mãozinha, porque ela está se conhecendo ali os movimentos, ela está conhecendo o próprio corpo, tá bom? Vamos lá. Nesse momento, é um momento de anomia. A criança ela não tem maturidade intelectual, moral, para definir o que é certo do que é errado. E aí nós vamos ao estágio intuitivo e simbólico, que é dos 2 aos 7 anos. Esse momento é quando a lógica infantil realiza um salto para a descoberta do símbolo e, claro, a aprendizagem da fala. Nesse estágio, a inteligência é intuitiva, porque não se separa a experiência vivida, isto é, a criança não transpõe abstratamente o que ela foi vivenciada pela percepção para a sua mentalização. Então, se ela vai na casa da avó, ela sabe o caminho, mas ela não sabe mentalizar esse caminho, porque ela não tem essa capacidade dos objetos tridimensionais se tornarem símbolos para uma abstração mental. Então, é uma forma de inteligência egocêntrica. Olha aí, por isso que nós precisamos entender isso aqui, para você entender o comportamento moral, tá certo? É uma inteligência egocêntrica, porque ela é o único ponto de referência e a condição humana nesse estágio, ela é egocêntrica, porque ela está centrada em si mesmo. A criança é o seu próprio ponto de referência. A criança é o seu próprio ponto, ela pensa, ela sente, ela age, tudo a partir de si mesma e não se coloca no lugar do outro. A criança também egocêntrica percebe o mundo girando em torno dela. Exige atenção, não reparte os brinquedos, quer satisfação de todos os desejos, nas conversas, não interage propriamente e tem dificuldade de conversar, de dialogar e ouvir os outros. Por isso prevalece sempre como se elas fossem o centro das atenções. Do ponto de vista moral, não pode dizer que haja ali uma introjeção das regras, tá? Nos quais a criança reluta em aceitar. É interessante observar que ela ainda não está pronta para os jogos com regras, porque ela ainda não tem essa abstração formada em sua mentalidade. Agora nós vamos para o estágio das operações concretas, que vai dos 7 aos 12 anos. É o estágio mais longo, representa o grande salto das operações. Nesse momento, já está em formação, ela já consegue observar as hipóteses, habilidades. E assim, do ponto de vista lógico, ela está para a fase operatória. Então ela já consegue interiorizar, ela já consegue ter uma noção de lógica. E do ponto de vista já moral, já muda um pouquinho. Por quê? No terceiro estágio, ela já tem um estágio de operacionalização. Já é algo mais concreto. O pensamento já se organiza de modo mais coerente, permite construções lógicas. Inclusive, nesse momento ela já consegue realizar os jogos. E do ponto de vista afetuoso, os progressos na sociabilidade são percebidos, a formação de grupos, diferente do estágio anterior, tá? Agora são laços de companheirismo ou antipatia. A nova organização, ela já se dá por meio de ação de líderes ou em confronto com grupos antagônicos. E claro, sob o aspecto moral, aqui se percebe a heteronomia, tá? No qual ela vai obedecer às regras, ela vai obedecer à regra do jogo, ela consegue fazer o jogo de botão, bola de gude, tudo. Ela obedece o jogo, mas lembre de uma coisa, não porque tem consciência, mas porque é a regra, porque ela quer receber um elogio, porque ela tem medo da punição. E aí nós vamos ao estágio das operações formais, que é a partir do final da adolescência. Finalmente, o último estágio é o da adolescência, quando
se amadurecem as características da vida adulta. O pensamento lógico atinge o nível das operações formais ou abstratas. Consegue imaginar, consegue introjetar, consegue tirar do visual dali para o mental. Então, se o lógico consegue isso, então do ponto de vista de afetividade, há uma superação do egocentrismo, realizada pela aprendizagem, a cooperação, a reciprocidade. Os grupos estão sempre em foco, organizado em torno de uma liderança. São substituídos agora o discurso, o consenso. Não é mais aquele princípio egoísta que perdurou até basicamente aqui. A capacidade de reflexão dá condições para o amadurecimento moral, pela organização da autonomia. Olha a grande diferença, já estudamos, autonomia e heteronomia. Nesse momento, ele vai atingir a idade da autonomia. Não significa que ele vai agir como tal, mas ele tem condições mentais para tal. Não é uma regra geral, porque existem casos de pessoas que mesmo nessa idade aqui, mas do ponto de vista moral, ele ainda age como uma criança. Com egoísmo, não cedendo ao grupo, ele sempre quer ser o centro das atenções, certo? Então veja que nesse caso, a criança, ela já tem uma visão, um respeito unilateral, fundado numa questão moral. Agora, lembre o seguinte, na vida adulta, ela vai se tornar o exercício da autonomia. Lembra que ela vai poder decidir porque ela tem consciência. Mas existe o caso que ela decide na heteronomia, por medo de punição, ou porque ela quer um elogio, ou porque ela quer agradar alguém. Na autonomia, ela não nega a influência externa, mas é a capacidade de refletir sobre as limitações que são impostas, sobre o meio e, portanto, tomar uma decisão porque ela tem consciência. A consciência moral, portanto, a autonomia é a autodeterminação, certo? Por isso a potência aqui, no caso, a habilidade de discutir, interiorizar, fazer essa discussão interior. Por isso que se diz que a autonomia ela vai ser uma reflexão do seu alter ego. Essa reflexão interior, essa capacidade de aprender, porque com essa reflexão nós chegamos a um ambiente de argumentação interior para chegarmos ao ambiente de respeito ao exterior. Por quê? Eu respeito o outro porque ele é uma parte do meu próprio eu. O outro, ele é um eu em que eu vou interiorizar e respeito porque aí nós temos o princípio da regra de ouro. Eu respeito o outro por quê? Porque se fosse eu no lugar do outro. Essa é a atitude de reflexão de trazer o outro para o meu lugar e tratar o outro como se fosse eu. Daí o princípio da regra de ouro, o princípio do alter ego, certo? Tranquilo? Então essa é a base da reflexão focada no filósofo e psicólogo Piaget. A teoria de Kohlberg, ela vai ser um pouquinho diferente, apesar de que ele foi discípulo de Piaget, tá bom? Kohlberg, ele faz essa análise já em outros níveis, ele coloca os níveis da moralidade. Esses níveis são o nível pré-convencional, em que a criança ela adentra o levantamento do mundo, das normas morais, e o último estágio é o pós-convencional, que pressupõe maior maturidade, a ponto de eventualmente transgredir certas normas em nome de princípios fundamentais, como a justiça. Lembra do exemplo do bote que a gente falou? O que você faria? Então o nível convencional, o pré-convencional, caracteriza pela moralidade heterônoma. Não preciso nem eu explicar mais que vocês já entenderam, né? Vamos então ao nível convencional. O nível convencional é quando é superada a fase anterior ao valorizar o reconhecimento do outro. O outro, nesse caso, pertence ao nível, e aí a gente chega aos próximos estágios, porque nesse terceiro estágio predominam as expectativas interpessoais. O que é interpessoal? Eu penso, quando eu vou agir, além de mim, eu penso no outro. Lembra da regra de ouro? Eu me coloco no lugar do outro, certo? E aí nós chegamos ao nível pós-convencional, é o que é o ápice da moralidade, onde eu compreendo que eu vou fazer o que é certo porque é certo. Não é porque eu vou receber elogio,
não é porque vão me tratar bem, é porque é o certo a se fazer. É justo, é justiça. E aí muitas vezes, esse que é o certo a se fazer, ele pode ser deturpado, como por exemplo você pode ver no quadrinho do Enfield, né? Que está aí no seu material. Na rua o cara é oprimido pelo chefe, é oprimido no mercado pelos preços abusivos, é oprimido no trânsito, chega em casa, ele é oprimido pelo guarda de trânsito, chega em casa ele é oprimido pela esposa. O que sobra para ele? Descer-lhe a porrada no filho. Por quê? Ele só foi levando. Chega uma hora, acontece o quê? Ele explode. É certo? Não. É justo? Não. Mas da concepção dele, é aquele princípio que precisa observar. Para quem não tem autonomia moral, para quem não tem consciência de si e do outro, quando ele tem a opção, ele passa de oprimido para opressor. Porque fizeram com ele, ele vai querer fazer com o outro. O que não é justiça, é vingança. Isso não é princípio moral, não é pessoa moral, é pessoa vingativa. Isso não é maturidade moral. Um exemplo, o dilema de Renz. Renz ele coloca como exemplo para fazer análise. Ele pegou um exemplo, claro, tudo, para fazer análise dessa maturidade. Um dos exemplos dele é o que eu citei do bote. O outro exemplo é o seguinte: o cara tem lá a sua esposa e ela está em um nível de doença muito grave e custa $1.000 o medicamento. E aí ele chega com o farmacêutico e tenta conseguir essa medicação, pede doação, ninguém ajuda, ninguém dá. A fórmula do remédio é muito cara. E ninguém ajuda. O que ele faz? Ele rouba. E aí? O que você faria se você fosse julgar esse cara? O condenaria por roubo? Relevaria porque ele estava tentando salvar uma vida? Pois é. É aí, conforme a resposta que você vai olhar no seu material, define o nível da sua maturidade moral. Porque você poderia dizer, não devia roubar, senão poderia ser preso. Ou então, só deve roubar se for bem feito para ninguém perceber. Ele deve roubar porque no futuro a esposa o ajudará, se ele precisar de alguma coisa, porque ele salvou ela. Isso não é maturidade. Você está fazendo um acordo de troca. Você não está fazendo o que é bom, você está fazendo troca. Olha só a resposta de uma criança em Taiwan. Ela disse o seguinte: deve roubar porque se a sua esposa morrer, vai ser muito caro pagar o enterro. Tá vendo? O contexto, o ambiente também ajuda a definir o caráter moral. Por isso que nós estamos falando, ninguém nasce bom, ninguém nasce mal. Ele é formado de acordo ao ambiente. Esse é o ponto central da nossa discussão. Tá certo? Eu não vou ler os demais exemplos. Tá certo? Então veja bem, essa é a nossa discussão. E você concorda que ninguém nasce bom? Ou que alguém nasce mal? O que você acha disso? E eu quero deixar aqui para você essa reflexão que existem outras tendências. Por exemplo, a questão religiosa. É uma das mais antigas formas de influenciar os valores. É a questão religiosa. Mas lembre de uma coisa, nem todas as religiões são iguais. E nem todos esses valores são iguais. Porque existem religiões que, por exemplo, defendem a guerra. E aí? O princípio maior que nós devemos observar aqui é o princípio, principalmente quando a gente observa a questão sociológica de Emile Durkheim. Quando ele coloca que o princípio básico deve ser a valorização não só da virtude, mas a valorização, quando se fala do princípio da autonomia e da heteronomia, a valorização da dignidade do sujeito. Porque a formação, ela não deve só ser uma formação de virtudes, mas uma formação que tenha como foco a justiça, respeitar a dignidade. E aí eu volto no exemplo do bote. Você poderia muito bem dizer, não, joga o velho fora e salva-se os dois. E onde fica a dignidade do velho? Ele também não é ser humano? Pois é um fato a se pensar. Ele também é ser humano, certo? É a dignidade dele, onde é que fica se você vai jogar ele para fora?
tá certo? É muito difícil esse tipo de decisão. E aí o último ponto é exatamente a construção da personalidade moral que perpassa dessas influências. E aí eu deixo para vocês o dilema do bote salva-vida. E tá a atividade para você responder, tá? Lembre que eu não vim dar respostas. Eu vim trazer uma reflexão para que você possa pensar e tirar as suas próprias conclusões. Responda a atividade, poste lá na entrega de atividades, faça com uma reflexão, coloque-se nesse ponto, sempre coloque como se fosse você. Pense, e se fosse comigo? Tá certo? Vamos lembrar, eu quero deixar aqui para você um exemplo. O funcionário de uma grande empresa chegou de madrugada bem cedinho e avisou para o dono da empresa: patrão, o senhor está viajando agora para o Oriente Médio, eu vim te dizer uma coisa, não pegue esse avião. Não pegue esse avião porque vai acontecer uma tragédia. E aí, como o homem também era supersticioso, ele resolveu não pegar o voo. Quando foi no final do dia, ele chamou o vigilante da empresa, que era o vigia noturno, né, que estava de plantão naquele dia, né, e ele chegou e perguntou para ele: vem cá, como é que você soube que aquele avião ia cair? Porque, de fato, o avião que ele ia pegar, quando foi 3 horas da tarde, o período que ele estaria em viagem, o avião caiu e não escapou ninguém. E aí ele perguntou para o vigilante: vem cá, como é que você sabe? Ele falou: não, é porque eu sonhei. Eu sonhei essa noite. Ah, tá, pois é, então você está demitido. Peraí, você demitiria ele? Você achou justo? Ele era o vigilante noturno, ele estava dormindo na hora do trabalho dele e por isso sonhou com o avião caindo. E aí, você o demitiria? Ou não? Por quê? Você acha essa atitude certa? Ou não? Pois bem, bons estudos para você. Não pare de estudar. Quem estuda, a vida muda. Lembre-se disso. Se cuide porque estamos ainda na pandemia e que Deus nos abençoe.